A vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Canta. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. A igreja, sim, eu amo. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo. Aleluia. Até morrer eu a vou. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Um aplauso forte damos ao Senhor Jesus. Bíblia Sagrada aberta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Louvado seja Deus. Falaremos hoje sobre o caráter da pregação de Paulo. Primeiro aos Coríntios, no capítulo de número 2, glória a Deus, dando sequência às mensagens de Deus para a igreja de Corinto e também para nós nos dias de hoje. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, para a glória daquele que vive e reina para sempre. Todos encontraram a passagem bíblica, digam amém. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Santo Deus e Pai, vem falar aos nossos corações. A tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz, a tua palavra traz entendimento. Pela sabedoria do céu, pela sabedoria do alto, não pela sabedoria de baixo, mas pela sabedoria que aniquila todas as coisas, Senhor. A sabedoria que o Senhor deu a Salomão, e que Tiago nos exorta a pedir que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Meu Senhor, nós queremos a revelação da tua palavra. Amém. E graças damos a Deus. Podeis vos assentar, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, e vamos aplaudir e glorificar ao Senhor, o nosso Deus. Honra e glória, honra e glória. Louvores ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 24, 23, a partir do verso 23, 24, 25 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele termina esta primeira parte da sua carta mostrando que o caráter da sua pregação, e isso ele continua aquilo que está no capítulo 2, o caráter da pregação do apóstolo Paulo, um homem que foi chamado para ser apóstolo dos gentios. O homem que teve e tem uma história bastante interessante. Saulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel. Um homem versado, conhecedor de todo o Antigo Testamento, de todas as tradições e de toda a cultura, as cerimônias judaicas, os 613 mandamentos ou escritos a qual os rabinos e a qual os religiosos seguiam. O apóstolo Paulo, que ele mesmo diz, criado aos pés de Gamaliel,
judeu de judeu, ele foi fariseu, segundo a lei, um homem que tinha dupla cidadania, um homem que falava diversos idiomas, um homem que sabia transitar no meio dos poderosos de diversos assuntos, tinha condições de debater e discutir de acordo com a lei com muitas pessoas, mas que encontra ou é encontrado por Jesus Cristo a caminho de Damasco. E quando o Senhor o encontra a caminho de Damasco, ele pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele pergunta o que o Senhor quer que eu faça. Vá à rua chamada direita, entre na casa de um certo homem, lá eu te direi o que você deve fazer. E a Bíblia Sagrada diz, meus queridos irmãos, que assim foi. Ananias colocou as mãos sobre Paulo. Claro que antes ele relutou com Deus. Ananias de fato conhecia o histórico de Saulo, sabia que Saulo não era um homem fácil, por se tratar de um homem religioso, que tinha cartas do Sinédrio para prender e até matar aqueles que eram chamados seguidores do Nazareno, aqueles que eram chamados os do caminho, aqueles que anunciavam a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o judaísmo e para as autoridades judaicas de então, o cristianismo, o evangelho e a pregação da ressurreição de Jesus Cristo era uma ameaça. Para eles se tratava de uma heresia. Dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, se tratava de algo totalmente fora de cogitação por parte daqueles que ouviram dizer que os discípulos roubaram o corpo do Senhor quando receberam propina para negar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Era como se fosse uma heresia, um ensinamento para eles nocivo, porque trazia o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nosso Deus, a aceitação do Filho de Deus para as pessoas que criam no Santo Evangelho. Paulo era este homem que antes de ser encontrado por Jesus Cristo, era um homem religioso sim, defensor da lei sim, defensor dos ritos, defensor da política, defensor de tudo o que se tratava, ou tudo que dizia respeito ao judaísmo, de toda a tradição, de tudo o que o judaísmo ensinava, de tudo que o Sinédrio defendia. Mas a partir daquele momento, Saulo, que agora, meus queridos irmãos, recebe o poder do Espírito Santo, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para arrependimento dos seus pecados, é recebido com uma certa desconfiança pelos discípulos, porque imagine você, alguém que perseguia a igreja, maltratava e matava alguns crentes, agora está na congregação sentado, agora quer dar testemunho da ressurreição de Jesus. De certo, alguns olhavam para Saulo com desconfiança, alguns olhavam para Saulo dizendo: ele está infiltrado na igreja para tentar nos prender e nos matar. De repente ele está apenas aqui se disfarçando de crente para tentar nos matar. A Bíblia Sagrada diz que o nosso irmão Barnabé levantou-se e disse: meus irmãos, eu vi que Saulo recebeu Jesus Cristo, porque ele deu testemunho de Jesus com autoridade. Ele deu testemunho de Jesus Cristo, não segundo a lei de Moisés. Ele não deu o testemunho da lei mosaica, ele não deu testemunho dos ritos judaicos, ele deu testemunho do Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Este é o Saulo, que tem dupla cidadania, judaica e romana,
e que também é chamado de Paulo. E este Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, recebendo as orientações e revelações do Senhor. E tudo aquilo que ele havia estudado ao longo da sua vida, ao longo da sua formação acadêmica e teológica, aos pés de Gamaliel, ele recebe a revelação de Jesus Cristo nosso Senhor. Saulo conhecia apenas os ritos, os cerimoniais, a letra da lei, era o que ele conhecia. Ele não conhecia ainda o novo nascimento, ele não conhecia o poder do Evangelho, ele não conhecia o Espírito da graça, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele levanta-se dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na mensagem da ceia, Paulo não diz: porque eu vos anuncio que eu recebi de Gamaliel. Não, ele não diz: eu recebi de Moisés. Não, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu ensino para vocês. O que eu recebi da revelação do Espírito Santo, eu ensino para vocês. E aqui Paulo está mostrando para os crentes coríntios, meus queridos irmãos, que havia uma preocupação pela sabedoria humana, havia uma preocupação pelo desenvolvimento intelectual. Paulo não está fazendo apologia à ignorância, nada disso. Paulo não está fazendo apologia ao retrocesso intelectual, à alienação, não é isso. Mas Paulo está dizendo: meus queridos irmãos, a pregação que eu faço não consiste em palavras de persuasão humana. Paulo está dizendo: a pregação não vem de técnicas humanas, não vem de mágica, não vem de truques, não vem de filosofias. A pregação que eu apresento para vocês não consiste em palavras de sabedoria ou persuasão humana, porque nada me propus saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. A mensagem que atrai as pessoas não é a mensagem carregada de filosofias, carregada de sofismas, carregada de confetes, de, meus queridos irmãos, métodos humanos. Algumas pessoas acham que para chamar atenção é necessário falar um linguajar de acordo com a classe das pessoas, de acordo com a categoria das pessoas, de acordo com a idade das pessoas. Para a criança é uma linguagem, para o adolescente é uma linguagem, para o jovem é outra linguagem, para o idoso é outra linguagem. Paulo está dizendo que não, a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, é a mensagem do Cristo ressurreto, é a mensagem cristocêntrica. Quando se prega a Jesus Cristo, há arrependimento. Quando se prega Jesus Cristo, a conversão. Aleluia. Paulo está dizendo: eu estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasão. Paulo está dizendo: eu não vou usar técnicas para mexer com vocês. Quando eu for pregar, eu não vou usar técnicas para fazer vocês chorarem, eu não vou usar técnicas para fazer vocês se sensibilizarem. Quando eu for pregar, eu não vou usar técnicas de abaixar a claridade do templo ou do local onde nós estamos para influenciar alguém a sentir alguma coisa. Nós não vamos usar um fundozinho musical para fazer o povo chorar. Não, isso aí são técnicas humanas. O Espírito Santo de Deus não precisa de técnicas humanas.
humanas para operar. O Espírito Santo de Deus não precisa de persuasão do orador para o influenciar. O Espírito Santo de Deus, ele fala o coração das pessoas, ainda que seja a pessoa ouvindo a pregação na praia e Jesus assentado num barquinho no mar. Jesus Cristo pregava na montanha e as pessoas recebiam a mensagem. Jesus pregava na sinagoga e as pessoas recebiam a mensagem. Jesus pregava sem microfone e as pessoas recebiam a mensagem de Deus. Aleluia! Os recursos são importantes. Não estou desfazendo e desmerecendo. Estou utilizando um microfone sem fio, não sou alienado. Não estou dizendo que tudo isso é bobagem, não, ajuda inclusive a locomoção, ajuda se eu quiser descer aí com o microfone, mas o evangelho não depende de microfone para as pessoas receberem, o evangelho não depende de som de última geração para as pessoas receberem. Se tivermos, glória a Deus, se não tivermos, o evangelho vai ser pregado do mesmo jeito e almas se converterão a Jesus. Não, porque os tempos mudaram. Se a gente não fizer um método diferente, o povo não ouve mais. Quem disse? Quem disse? Os homens não ouvirão aqueles que não têm o poder do Espírito Santo. Não adianta nós termos técnicas, não adianta termos estudos, não adianta termos formação acadêmica e teológica sem o Espírito Santo. Teologia sem o Espírito Santo não serve para nada. Recursos sem o Espírito Santo não serve para nada. Tudo isso tem que ser usado para louvor e glória do Senhor e colocado nas mãos do Espírito Santo, porque sem Ele não vai acontecer nada, ninguém vai receber nada. Não, porque nós vamos chamar os eruditos que falam o português dentro do vernáculo para impressionar, vai impressionar os ouvidos, mas não vai tocar nos corações. Métodos humanos não convertem pessoas. Métodos humanos podem sim reunir uma quantidade de pessoas curiosas, interessadas em ver, em ouvir e em seguir um certo nicho de pessoas ou de um grupo, mas não produz pessoas transformadas e convertidas. O que produz, a mensagem que produz pessoas convertidas, transformadas, regeneradas, santificadas, justificadas, salvas e verdadeiramente seguidoras de Jesus Cristo, é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que é loucura para os que perecem. Capítulo 1, versículo 18 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Se queremos ver pessoas arrependidas, vamos pregar sobre Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. A pregação de Pedro no dia de Pentecoste, perceba, Pedro antes do Espírito Santo e Pedro depois do Espírito Santo. A Bíblia diz que 70 discípulos foram enviados de 2 em 2, e eles até expulsaram demônios, curaram enfermos e voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitam. Jesus perguntou: vocês estão admirados com isso? É isso que impressiona vocês? Não se alegrem porque os demônios vos sujeitam, não se alegrem porque alguns enfermos foram curados, alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Depois do Espírito Santo, João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou sobre eles dizendo: recebam o Espírito Santo. A partir daquele momento o Espírito Santo estava com eles, foram revestidos em Atos capítulo de número 2, e Pedro fez a sua primeira pregação.
Aquele Pedro que era um homem impetuoso, um homem que falava sem pensar, um homem que quando tinha uma oportunidade era sempre o primeiro a levantar a mão e tomar a palavra. Foi ele que disse: Senhor, tem dó de ti mesmo, de forma alguma o Senhor será crucificado e vai morrer. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece o propósito de Deus. Era esse o Pedro antes do Espírito Santo. Mas o Senhor Deus usa este temperamento de Pedro, agora controlado pelo Espírito Santo. Manifesta o Espírito Santo na vida de Pedro, ele se levanta com os 11 no dia de Pentecoste. Aquele homem que se levantava para questionar, aquele homem que levantava para perguntar, aquele homem que levantava espada e cortava a orelha de servo de sumo sacerdote, agora é o mesmo homem que se levanta com poder e autoridade de Deus. E ele se levanta dizendo: varões, irmãos, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutem as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo já a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi profetizado e predito pelo profeta Joel, que diz: assim diz o Senhor, diz Deus, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e há de ser que depois derramareis do meu espírito sobre toda a carne, e haverá sinais no céu, na terra e debaixo da terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. Escutem as minhas palavras. Deus levantou esse Jesus Cristo, varão perfeito e poderoso em obras, que é da descendência de Davi, este que foi crucificado, este que vocês rejeitaram. Jesus Cristo foi ressuscitado e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Este Jesus é quem derramou o Espírito Santo. Estes homens não estão embriagados, estes homens estão cheios do Espírito Santo. O poder do Evangelho, o poder da mensagem. E a mensagem é longa, é cristocêntrica, não tem sabedoria humana, não tem palavras de efeito. Veja bem, porque de acordo com os eruditos, de acordo com... Não! É uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem impactante. Quando Pedro ainda está falando, alguém levanta a mão e diz: que faremos, irmãos? O que nós faremos para nos salvar? E Pedro responde: crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus. Arrependei-vos, pois, e sejam batizados, para que os vossos pecados sejam perdoados, e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E quando Pedro termina de pregar, quase 3.000 pessoas levantam a mão e confessam Jesus como Salvador. Pedro não usou nenhum recurso humano, Pedro não usou nenhuma técnica humana, Pedro não usou amuleto, Pedro não usou ponto de contato, Pedro não usou recursos psicológicos, Pedro não usou terapia, Pedro não usou método humano. Pedro não disse: hoje essa geração precisa de um método diferente. Nada disso. Quem coloca método na frente do Espírito Santo e da mensagem está desacreditando do poder do Evangelho. Evangelho não precisa de confete, Evangelho não precisa de glacê, Evangelho não depende de mim, de nós, para ser poderoso. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é poderoso, o Evangelho é poderoso em si mesmo. Não depende do pregador para ser poderoso, não depende da igreja para ser poderoso, não depende de recursos e métodos para ser eficaz. Eu nunca esqueço um irmão, esse irmão, amigo meu já há alguns anos, hoje é servo de Deus, obreiro e pastor de uma das nossas igrejas. Mas este homem teve o contato com a Bíblia pela primeira vez, quando ele trabalhava ainda de porteiro num prédio residencial aqui perto da Avenida Angélica, em São Paulo.
E aquele moço, aquele irmão me contou o testemunho dele. Quando ele chegou na nossa igreja pela primeira vez, fui eu quem o recebeu ali naquela igreja. E meus queridos irmãos, ele disse: eu entreguei minha vida para Jesus e Deus me trouxe para congregar aqui com vocês. E eu ouvi a história dele e eu perguntei para ele: quem pregou para você? Quem foi o pregador? Ele disse: ninguém. Alguém passou lá no prédio onde eu trabalho e entregou uma Bíblia na portaria e disse: ó, achei essa Bíblia, deixa aqui, se alguém aparecer procurando, você entrega. E ele deixou a Bíblia lá e ficou esperando alguém aparecer. E por curiosidade, ele abriu a Bíblia e ele trabalhava de madrugada. E toda madrugada ele lia um capítulo da Bíblia, 2 capítulos, 3 capítulos. Ele chegou a ler 12, 13, 15 capítulos numa madrugada direto, enquanto ele trabalhava. E ele diz que enquanto ele lia, o coração dele ardia. Enquanto ele lia, o Espírito Santo ministrava no coração dele. Alamaclamalabaia. Foi Jesus quem pregou para Saulo a caminho de Damasco. Foi Deus quem falou com Abraão lá no deserto, ainda em Ur dos Caldeus. Creia no poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso. O Evangelho não consiste em sabedoria humana. O Evangelho não depende de psicólogos, de psicanálises, de terapeutas. O Evangelho não depende de homens preparados. Não estou aqui fazendo apologia à ignorância, volto a dizer, mas o Evangelho não precisa de mim para ser poderoso. O Evangelho não precisa e não depende de você para ser poderoso. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O Evangelho é poderoso. O Evangelho transforma vidas. Paulo está dizendo, porque nós temos a mente de Cristo, porque a mente de Cristo foi nos dada pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus. Porque quem conheceu o homem senão, ou quem conheceu o homem senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém pode conhecer a Deus senão pelo Espírito de Deus. Veja, Nicodemos era um homem formado, versado, erudito, mestre em Israel. E ele foi ter com Jesus de noite, de madrugada. E quando ele está com Jesus, de madrugada, Jesus diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele pergunta: como pode ser isso? Um homem da minha idade, sendo velho, voltar ao ventre da mãe e nascer. Nicodemos entendia a Torá. Nicodemos entendia a Tanakh, o Nevim, o Ketuvim, entendia tudo sobre lei, cerimônias, festas judaicas, entendia tudo sobre isso, mas faltava a ele o entendimento espiritual. Algumas pessoas, quando vamos evangelizar na rua, dizem: eu já conheço a Bíblia de capa a capa. Alguns, quando vamos evangelizar e estão afastados e desviados do Evangelho, diz: eu já fiz curso teológico, eu conheço. Mas aí que está, queridos irmãos, não adianta conhecer e não viver a palavra de Deus. Não adianta conhecer e defender o pecado. Não adianta conhecer e viver na promiscuidade, na carnalidade, nas bebedices, nas glutonarias, nas parvoices, nas chocarrices, nas emulações, nas heresias, na idolatria. O evangelho da cruz é loucura para quem perece, mas para quem é salvo é o poder de Deus para a transformação. Aleluia! O evangelho não é para nós disputarmos e discutirmos quem conhece mais, quem sabe mais. O evangelho é poder de Deus para a transformação do nosso interior, e a partir da nossa vida, a partir da nossa experiência com Cristo, transformar a vida das pessoas. Nicodemos também conhecia, o diabo também conhece. Não adianta dizermos que nós conhecemos se não estamos dispostos a viver esta palavra,
se não estamos dispostos a seguir o santo evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, dizer que conhece só aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Nicodemos entendia muito, mas o Senhor disse: Nicodemos, você é mestre em Israel e você ainda não sabe o que significa isso. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário é nascer de novo. Glória a Deus. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Senhor Jesus, através de Paulo, está nos ensinando aqui: o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parece loucura. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nicodemos entendia tudo de lei, Nicodemos entendia tudo de cerimônia, Nicodemos entendia de tudo o que dizia respeito a cerimonial, a religião, mas Nicodemos não tinha experimentado o novo nascimento. Veja, meus queridos irmãos, que Paulo está dizendo o que é espiritual, versículo 15, o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Aquele que é espiritual tem entendimento não dos homens, aquele que é espiritual tem um entendimento do Espírito Santo. E as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem discernir, as pessoas não conseguem, meus queridos irmãos, acompanhar. É igual o Senhor Jesus Cristo falava algumas parábolas que os discípulos chegavam em casa e diziam: mestre, ensina para a gente aí, fala o que o Senhor quis dizer, porque a gente ouviu a parábola, a gente entendeu tudo bem, tem uma semente, tem um semeador, lançou a semente, caiu em 4 partes aí, mas e aí, o que significa isso? O que quer isso dizer? Você lembra de quando aquele eunuco lia o livro do profeta Isaías no capítulo 53, Filipe perguntou: você entende o que lê? Ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Não adianta um homem tentar explicar as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. O homem natural não entende nada sobre arrebatamento da igreja. O homem natural não entende nada sobre batismo com o Espírito Santo. O homem natural não entende nada sobre línguas estranhas, profecias, visões e revelações de Deus. O homem natural não entende nada sobre ressurreição de mortos. O homem natural não entende nada e até zomba porque parece loucura, como aconteceu em Atos 2, zombavam dizendo: esse povo está maluco ou está bêbado, e Pedro disse: não, vocês não entendem, isso aqui é o que foi prometido, isso aqui é o Espírito Santo derramado. O homem natural não entende alguém chorando de alegria na presença de Deus. O homem natural não entende como é que Deus pode curar um câncer e desaparecer do corpo de uma pessoa. O homem natural não consegue entender porque parece loucura. Então é mais fácil dizer que os dons cessaram e que já não existem mais, porque são pessoas naturais, são pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que não foram banhadas e revestidas do Espírito Santo, porque aqueles que foram agraciados por Deus, estes entendem tudo, discernem tudo, contemplam as maravilhas de Deus. Aleluia! Glorifique a Deus comigo aqui neste culto, porque quem é espiritual entende a mensagem de Deus. Existem pelo menos 3 tipos de pessoas: o homem espiritual, e este discerne tudo e não é discernido de ninguém. O homem natural age naturalmente, tudo pela lógica, tudo pelo raciocínio, tudo naturalmente. E o homem carnal, a Bíblia Sagrada fala que o homem natural não entende as coisas de Deus. O carnal leva tudo na brincadeira, tudo na profanação. Quem é carnal, meus irmãos. Vai ser seguido pelas obras da carne, vai ser conduzido pelas obras da carne, vai viver praticando as obras da carne. Uma vez eu me lembro de uma pessoa que olhou para um outro irmão e disse: como é que pode? Não é possível que vocês não pequem escondido por aí, porque não é possível. Não é possível. O pecado todo mundo pratica, não é possível
possível que vocês dizem que é crente, dizem que não estão no pecado. Não, alguma coisa tem de errado, vocês devem pecar escondido. O homem natural e o carnal não conseguem entender o que é santificação pelo Espírito Santo. O homem que não é espiritual não entende que é o Espírito Santo quem dá resistência para a gente não pecar. O homem carnal não consegue entender que é o Espírito Santo que abre a nossa visão e a nossa mentalidade. O homem carnal não consegue entender que quem é cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, não é perfeito, mas é aperfeiçoado por Deus. Não, nós não somos perfeitos, mas nós somos santificados pelo Espírito Santo. Não, nós não somos perfeitos, não, mas nós somos, aleluia, cheios da presença do Senhor. E quando estamos cheios da presença do Senhor, nossa mente é a mente de Cristo, nosso olhar é o olhar de Cristo, nosso falar é como Cristo, nosso andar é como Cristo, porque quem está cheio, imbuído da graça de Deus, tem vida abundante. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruir. Quem conhece a mente do Senhor? Porque os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Mas o Espírito Santo nos revelou pela sua graça, como um certo dia Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos teus pequenininhos. O que Deus revela para o seu povo, não revelou aos poderosos segundo a carne. O que Deus revelou a nós, a vida abundante que Ele nos deu, a graça tremenda que Ele nos abraçou. Muita gente daria tudo para sentir, mas não pode, como aquele homem Simão, que ofereceu dinheiro para Pedro e disse: Pedro, dá-me desse poder também, para que quando eu colocar as mãos sobre alguém, desça o Espírito Santo. Simão achava que ganhava o dom de Deus pagando, dando dinheiro, mas Pedro, pelo Espírito Santo, disse: Simão, o dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Aleluia. As universidades podem treinar as pessoas, as escolas podem ensinar e passar conhecimento, mas a revelação da graça somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Deus quem forma pastores, é Deus quem forma obreiros, é Deus quem forja combatentes para a sua seara. Que Deus abençoe. O Evangelho é poderoso em si mesmo, é poderoso. O Evangelho não precisa de adereço, o Evangelho não precisa de complemento, o Evangelho não precisa de carroça para carregar ele. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus mandou que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, fosse carregada nos ombros dos levitas. Os levitas deveriam pegar a vara que segurava a arca e colocar no ombro, um levita aqui, outro atrás, outro do outro lado, segurando no ombro. Um dia pensaram: vamos colocar a arca numa carroça, num carro de boi, porque é mais sofisticado. A tecnologia está avançada, para que ficar carregando caixote nas costas? Põe num carro de boi. A tecnologia avançou, mas o Senhor repreendeu. Quando a arca ia caindo, um homem foi segurar a arca, morreu na mesma hora, porque não se substitui. O Evangelho não é para ser carregado por robôs, o Evangelho é para ser carregado dentro do coração, porque nós somos a carta de Cristo Jesus. O Evangelho não é para ser terceirizado, Evangelho não é mercadoria, pessoas não são
produto, e pregadores não são mercadores. Nós não estamos num balcão de negócios, nós estamos na casa de Deus, e quem institui, quem instrui e quem determina é o Espírito Santo de Deus, tudo de acordo com os padrões e princípios da palavra. Que Deus abençoe você. O Evangelho é poderoso. Uma salva de palmas damos a Cristo. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. O Evangelho é poderoso.